O cara falando que vai abrir o bracket, eu vou abrir o bloco de notas. Pelo menos você tem um bloco de notas. Cada um trabalha com o que tem, né? Usa o Notepad++, ô Guilherme. Pelo Não menos dá você vai tempo ver de a baixar corzinha. agora. Oi? Ó, Não dá tempo de acordar. Ou de baixar. ó, se isso te conforta, eu já programei no caderno. no Edit do DOS. Nossa! O Parabéns. DOS tem um editor de texto, né? Que é o Edit, é um que tem a tela azul. Respeita a história do professor, filho. Eu estava na Professor. empresa uma vez e aí tinha que fazer várias alterações no site. Não tinha nada, porque a empresa tinha umas máquinas que era tipo terminal burro. Então não tinha sistema, tinha o sistema operacional, mas você não conseguia abrir nada, era só a tela do software. Aí eu tive que entrar no MS-DOS da máquina, abrir o Edit para fazer as alterações no site. Então, assim, não reclama se você tem um Notepad++, cara. Quero ver você programar no Edit. Professor, pior do que o do DOS é o do CMD do Windows. Porque o do DOS você ainda consegue subir e descer uma linha. No do Windows você tem que digitar todos os comandos que tem naquela linha e apertar Enter que não dá mais para voltar. Então é pior ainda. Então é bom não reclamar. Bom, bora lá então, pessoal. Aqui, ó. Então, assim, depois que a gente brincou um pouquinho aqui no banco, né, pra gente poder mexer aqui nos scripts, tá? O que a gente vai fazer? O primeiro passo aqui no nosso formulário, a gente vai fazer uma conexão com o banco, tá? É lógico que tem outras coisas que a gente vai fazer na hora que for inserir, né, for tratar alguma coisinha e tal, mas enfim, eu vou começar fazendo a conexão com o banco primeiro, tá? Que é pra gente poder conversar sobre algumas coisas. Primeiro, eu vou fazer uma conexão, pessoal, local, tá? Deixa eu só aumentar aqui o zoom. Vai colocar o tema escuro? Vou colocar porque senão fica ruim. Fica doendo as vistas, né? Beleza. Show de bola agora. Bom, aqui, ó, assim, pra gente poder fazer o teste, eu vou fazer uma conexãozinha com o banco local aqui na mesma página. Depois, se funcionar, a hora que der tudo certo, aí o que eu vou fazer? Aí eu vou pegar essa conexão, vou criar um arquivo à parte, vou criar uma função para ela, e aí a gente importa e chama a função. Tá? Mas primeiro eu vou fazer local para testar, para ver se realmente está funcionando bonitinho. Tá? Beleza. Então vamos lá. Para a gente fazer conexão com um banco de dados. Tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Tem que testar aí a conexão. Assim, pessoal, para a gente fazer a conexão com o banco, o que acontece? Nós temos aqui algumas alternativas de conexão. Como a gente está usando o MySQL, tá? Que já é um banco de dados que o PHP dá suporte, tá? Então, o PHP já tem algumas bibliotecas que são específicas para interagir com o MySQL. Então, querendo ou não, a gente acaba tendo uma certa flexibilidade, tá? Então, assim, ó, aqui no PHP, vocês têm, nós temos, né, na verdade, deixa eu continuar aqui o comentário. Então, nós temos 3 bibliotecas de conexão com o MySQL, tá? A primeira biblioteca que a gente tem, que é uma biblioteca mais antiga das primeiras versões aí, digamos assim, do PHP, é o MySQL Connect, tá? Então, assim, o MySQL Connect é uma biblioteca, tá? Que a gente tem no PHP para poder fazer conexão com o MySQL. Ela é um pouco mais antiga, tá? É uma das primeiras conexões, uma das primeiras bibliotecas, né, na verdade, que a gente teve, e que a gente pode estar utilizando ela, tá? Pode ser que, dependendo da versão do PHP, né, conforme vai surgindo novas versões, essa biblioteca acaba se tornando descontinuada, tá? Porque ela tinha algumas vulnerabilidades, tinha algumas falhas. Então, assim, eu não recomendo vocês utilizarem hoje mais essa biblioteca.
a não ser que você esteja trabalhando numa versão do PHP mais antiga e que não tem as bibliotecas atuais. Aí não tem como fugir, você vai ter que usar esse cara aqui para poder fazer a conexão com o banco, tá? A outra biblioteca que a gente tem é a biblioteca do MySQLi Connect, tá? Essa biblioteca do MySQLi, ela é uma biblioteca mais atual. Então, até vou colocar aqui na frente, ó. Biblioteca de conexão mais antiga nas versões do PHP, tá? O MySQLi, então, já é uma biblioteca mais atualizada, tá? Essa biblioteca permite, tá, a gente fazer uma conexão de forma estruturada e orientada a objetos, tá? O MySQL Connect aqui em cima já não permite, tá? Então, vou colocar aqui, ó, apenas conexão estruturada, tá? Que é a programação mais estruturada aí que a gente tem, tá? Então, já não dá para fazer pensando na questão de orientação a objetos, tá? Agora, o MySQL a gente consegue fazer usando os dois padrões, tá bom? E é a biblioteca que está disponível nas versões mais recentes do PHP. Então, recomenda-se que vocês utilizem o MySQL. E outra, os bugs que nós tínhamos aqui dentro dessa biblioteca, dentro dessa outra a gente já não tem mais, tá? Então, já tem uma segurança melhor, algumas falhas que tinha, a gente passa a não ter, tá bom? A forma de escrever é diferente, tá? Aqui você escreve num formato, né? Nada muito fora do comum. E aqui, na verdade, a gente escreve num outro formato. Nesse primeiro padrão, caso você venha usar, eu não me lembro tão bem, mas se eu não me engano é isso aqui, ó. Você coloca MySQL _connect e aí você passa 3 parâmetros para ela, tá? Você vai dizer qual é o servidor, então você vai falar qual é o server, vírgula. Você vai falar qual é o usuário, vírgula, você vai falar a senha, que é o password. Tá? Então, você passa 3 parâmetros para ela. E aí, você gera uma segunda linha chamada MySQL _selectDB. E aqui você vai colocar o database. Database name, tá? Que é o nome do database que você criou lá no banco. Que nem no nosso caso, se a gente fosse usar ela, DB Contatos 2021A. Tá? Esse é o nome do database aqui que foi criado. Tá bom? Caso vocês venham utilizar. Então, a gente precisa de 2 linhas para estabelecer a conexão com o banco. Tá? Então, a gente passa qual é o servidor, qual é o usuário, qual é a senha e a gente, numa segunda linha, coloca o nome do database. Quando a gente vai usar o MySQL Connect, aí já fica assim, ó. MySQL _connect. E aí você vai passar nesse cara aqui, se eu não me engano, o server. Você vai passar o user, password, que seria a senha, e aqui você já passa o database name. Então, você já faz tudo isso em uma estrutura só, tá? Então, de certa forma, isso daqui é melhor, porque um comando só a gente executa tudo, né? A gente não precisa de 2 linhas aí para poder fazer aí essa execução. Tá Mas, bom? professor, toda vez que se a gente está trabalhando numa empresa e vai desenvolver e vai fazer a conexão do banco de dados com a nossa aplicação, a gente vai, todas as vezes, ter que saber o usuário e o password
da empresa, ou a gente pode obter isso de uma API que a gente não tem acesso ao resultado? Então, aí o que acontece? Isso aqui, assim, infelizmente, o IP do servidor, o usuário e a senha, você vai precisar colocar ele no seu código. Assim, pode até ser que a empresa ceda isso para você num outro formato, num arquivo, numa API ou alguma coisa que você vai resgatar. Assim, cotidianamente, você acaba colocando isso aqui dentro do código, tá? Então, não tem muito como fugir, não. Você vai colocar realmente aqui o usuário, a senha, e ele vai ficar dentro do código. Lembrando que o que a gente faz em PHP não aparece no navegador. Então, se a pessoa exibir o código-fonte, não vai ver essa informação, mas vai estar dentro do arquivo lá no servidor, tá? Aí, no caso, se o servidor fosse invadido, por exemplo, ia ter acesso já ao servidor do banco de dados. Tecnicamente, o usuário a pessoa que invadisse o servidor já teria aí praticamente essas informações, tá? Então, assim, se a gente for considerar, isso aí poderia ser aí, entre aspas, uma falha de segurança, tá? Enfim, então, assim, não tem muito como fugir. Você pode até arrumar algumas alternativas de repente, tentar esconder isso, tá? Então, assim, num passado, eu já até desenvolvi sistema, né? Não era voltado para a web, mas a gente guardava no sistema operacional, então tinha lá um arquivo, estilo um arquivo texto, como se fosse um arquivo .ini que tem no sistema operacional, e aí a gente colocava nesse arquivo ini essas informações, tá? Coisa mais fofa. Chegou. Tem que ser o professor, né? Fazendo inveja na sala de vídeo. Fazer o quê? Chegou aqui. E aí o que a gente fazia? Eu guardava os dados do banco num arquivo .ini que ficava dentro do System32 da máquina. Então, poucas pessoas tinham acesso a isso por causa da permissão. Aí o que eu fazia? Via linha de comando, eu acessava o arquivo .ini, recuperava esses dados e guardava em variável. E aí eu passava na conexão a variável. Então não ficava escrito o usuário, a senha, o IP do servidor, entendeu? Nesse caso, se eu criar uma API para colocar as informações da conexão, eu vou conseguir resgatar e colocar a variável na conexão. Acredito que sim, você conseguiria resgatar isso daí, entendeu? O único detalhe que você não pode esquecer é que, assim, se a pessoa invadir o seu sistema e obviamente, né, ela entrar no código, acessar lá o arquivo PHP, ela talvez veja qual é a API que você está usando e talvez ela possa também fazer uma requisição via navegador e também obter o dado. Então, no final das contas... Então, aí eu posso acabar perdendo mais coisas. Assim, no final das contas, continua vulnerável. Você apenas dificultou um pouco o processo para que não fique ali tão na cara, entendeu? Vamos pensar dessa forma, tá? Mas, assim, não tem muito como fugir disso daqui, tá? Quando você usa alguns frameworks, eles escondem mais essa informação, né? Então, ou seja, a pessoa que invadiu o seu sistema passa a ter uma dificuldade um pouco maior para obter esses dados. Mas, se a pessoa também for atrás, ela consegue também. Né? Eu usei um framework chamado Django, que ele torna possível você programar com Python para web. E toda vez que eu mandava uma informação da web para o banco de dados, que eu ia olhar a tabela do banco de dados, ele mostrava um monte de código, você não conseguia ver a informação, porque o framework transformava o dado que você digitava em um código que ia para o banco de dados. E na hora do banco de dados retornar essa informação, ele transformava aquilo na informação que você está solicitando. Entendi. Então, você já tinha lá um esquema de encriptar os dados na ida e na volta. Sim, aí eu não conseguia editar o servidor, porque o banco de dados, porque eu não conseguia ver que informação que era. Era só um monte de código em várias linhas. A única coisa que era visível era o ID. Provavelmente aí nesse caso você estaria utilizando o quê? Uma estrutura de um framework que fazia todo esse encapsulamento dos dados para que eles não ficassem, entre aspas, visíveis. Porém, o desenvolvedor perde a autonomia de manusear também o código.
Então, assim, tem os pós e contras também, entendeu? Aí é uma coisa que você tem que analisar e, entre aspas, ver o que é melhor e o que é pior. Eu, sinceramente, eu prefiro trabalhar na segurança do servidor, entendeu? Então, assim, eu prefiro que o pessoal de redes que estiver montando o meu servidor, onde eu estiver hospedando, trabalhe na segurança para que o meu servidor não seja invadido, entendeu? Então, e aí, assim, eu arrumo uma forma via código de melhorar um pouco a passagem desses dados, tá? São alternativas, tá bom? Bom, beleza. Tá? Então, eu tenho aqui uma SQL também para estar utilizando. Existe uma outra biblioteca chamada de PDO, tá? O PDO, pessoal, ele é também uma biblioteca. Obviamente, com muito mais recursos de conexão, tá? E é específica para orientação a objetos, tá? Então, a biblioteca do PDO... e um detalhe, vou colocar um parênteses aqui, tá? Deixa eu ver como eu vou escrever isso aqui. Vou colocar assim, tem um nível de segurança mais atualizado, tá? Então, assim, você vai continuar passando aqui o usuário, senha, enfim, tá? Mas a biblioteca do PDO, ela trata várias coisas a nível de segurança, tá? Depois, mais para frente, na hora que a gente estiver montando algumas coisas mais específicas, eu vou comentar com vocês sobre SQL Injection, né? Seria a injeção de dados através da linguagem SQL. E aí o PDO trata isso para a gente. Não que a gente não consiga tratar isso aqui, dá para tratar, porque dá para eu fazer isso via código no PHP, tá? Mas, se eu posso utilizar uma biblioteca que já trata isso nativamente, é muito melhor, tá? Eu tenho aí uma flexibilidade um pouco mais interessante, tá? Ó, para com esses riscos aí na tela. Eu tenho uma flexibilidade... O senhor viu, eu não sabia. Eu vi, então para aí. Senão eu vou riscar sua nota. Enfim, então a gente passa a ter aí uma flexibilidade um pouco melhor aí na hora de trabalhar com ela. O PDO, eu pretendo mostrar para vocês um pouco mais para frente, tá? Porque a gente combinou de fazer o sistema usando duas formas. Primeiro, fazer da forma estruturada, porque eu quero que vocês aprendam a manusear o PHP com o banco. E aí depois a gente vai usar o PDO para poder fazer com a orientação a objeto, tá? Então vocês vão fazer dois sistemas para mim, a ideia, né, esse semestre. Um num formato, que é esse que vocês estão começando agora no projeto, né, que vocês estão terminando de produzir ele. E depois a gente vai fazer uma outra parte do sistema que eu quero fazer só usando o PDO e orientação a objeto com vocês, tá? Então basicamente a gente vai explorar esses dois caras aqui, tá bom? Bom, basicamente, pessoal, são essas três bibliotecas que a gente tem aqui para conectar no banco. Se por algum acaso vocês forem conectar em outros bancos de dados, por exemplo, Oracle, SQL Server, enfim, entre outros, recomenda-se usar o PDO, porque aí o PDO permite que você utilize, agora deixa eu ver como que eu vou explicar isso, permite que você utilize um driver de ODBC instalado na sua máquina, tá? O que é um driver ODBC? Deixa eu entrar aqui no Windows para mostrar para Professor, a Vitória teve que sair da chamada porque o computador dela descarregou. Quem? Ela pediu para avisar a Vitória. Ah, não, beleza. Depois ela vê lá no vídeo, então. Sempre. O que acontece? Aqui no painel de controle... Peraí, deixa eu lembrar porque aqui está no Windows 7. Ferramentas administrativas, tá? Em ferramentas administrativas ficam instalados os drivers, aqui, ó, os drivers ODBCs para vocês se conectarem via aplicação, tá?
Então, assim, dependendo da aplicação que vocês estão usando, PHP, aliás, dependendo não, independente da aplicação que vocês estão usando, PHP, Visual Studio, Python, enfim, não importa qual é a linguagem de desenvolvimento. Tem que ter instalado no sistema operacional o driver ODBC para você conseguir fazer a conexão entre a sua linguagem e o banco de dados, tá? No nosso caso, nós estamos utilizando a própria biblioteca do PHP. Então, a gente já vai fazer uma conexão direta para a gente. Se nós não estivéssemos usando, por exemplo, essa conexão direta, nós utilizaríamos o driver ODBC, que teria que estar instalado na máquina, tá? Então, por exemplo, eu estou usando o Oracle, tem que instalar o driver ODBC do Oracle. Vou usar o SQL Server, ó. O SQL Server já me traz aqui o driver ODBC nativo no Windows. O seu tem 2 drivers do MySQL que provavelmente ele instalou na hora que instalou o servidor, correto? Acredito que sim. Eu deixei marcado para ele instalar também, mas eu estou olhando aqui no meu computador e não tem os drivers do MySQL na lista. Nenhum dos dois? Não. Tecnicamente, lá no Workbench, eu selecionei para ele instalar. Ó. Foi instalado dia 27. Achei. Ah, não. É que ele estava numa janela diferente. Ah, tá. Então, porque aqui eu estou usando o Windows 7. Estou usando aqui o Windows 7, então pode estar numa estrutura diferente aí, tá? Enfim. Então, assim, para qualquer banco de dados que vocês estejam trabalhando, o driver ODBC tem que estar instalado aqui na máquina. E isso é uma coisa importante, tá? Que vocês têm que estar se atentando em relação a isso daí, tá? E aí, se você for usar um Oracle, um SQL Server, você precisa desse driver ODBC para você poder indicar aqui lá na hora da conexão do PDO, tá? Aí depois, quando a gente fizer a conexão do PDO, eu mostro para vocês como que vai ficar essa escrita aí, tá bom? Beleza. Bora fazer a conexão com o banco aqui para a gente, pelo menos, conseguir fazer esse teste aqui, ó. Bom, a gente vai usar o MySQLi, tá? Então, a gente vai digitar lá, MySQLi, underline, connect, tá? E aí nós vamos passar os seguintes parâmetros. Qual onde está o banco de dados? No caso nosso, o banco de dados está local. Então, local host, tá? Aqui você poderia estar colocando o IP também da sua máquina. Pode colocar o IP da máquina, né? Tipo, isso. Se eu estou com o servidor executando em outra máquina, vai funcionar se eu colocar o IP dela, né? Isso, vai funcionar. Então, de repente, assim, eu estou programando aqui, mas o meu banco de dados está lá na local web hospedado. Eu vou colocar o IP aqui que a local web me passou, que é o IP do servidor. Tá? E aí ele vai estabelecer a conexão para a gente. Tá? Vírgula. Aí eu vou dizer agora qual é o usuário. O que acontece? O nosso usuário que a gente está usando aqui por enquanto é o root aqui no banco. Tá? Mais para frente, depois eu vou ensinar vocês a como criar um usuário no banco para, obviamente, você poder usar outros usuários. Querendo ou não, o root ele acaba tendo acesso a tudo, né? Tá? Então, por enquanto, a gente vai usar o root. Então, o user é o root. Vírgula. A senha. Aí, a senha, eu pedi para vocês colocarem a mesma senha do laboratório, que é o BCD127. Se por algum acaso alguém colocou outra senha, tem que colocar aqui a senha que vocês padronizaram na instalação. Tá? Vírgula. O nome do database. Então, vou pegar aqui o nome do database, que eu não me lembro. DB Contatos 2021. Esse é o nome do database. A biblioteca do PDO, ela funciona com outros bancos de dados também, né? Funciona. Tá? Posso usar MySQL e qualquer outro banco. O MySQL Connect não, é específico para o MySQL. Tá? Beleza. Essa biblioteca do MySQL, ela na verdade, assim, ela é uma, vamos considerar, ele é um método, tá? Que eu vou passar esses parâmetros e esse método vai me retornar a conexão.
Então, eu preciso guardar isso numa variável. Então, eu vou criar uma variável chamada conexão, que recebe o retorno desse método. Tá? Essa variável conexão é ela que vai ter todas as informações do banco de dados. E eu vou precisar dela na hora de eu mandar um insert, mandar um select, um update, um delete para o banco. Se eu não tiver essa variável conexão, eu não sei quem é o banco de dados. Então, eu não vou conseguir rodar nenhum script no banco. Tá? Teoricamente, pessoal, essa linha faz a conexão. Vou falar aí para mim me perguntar. Realiza a conexão dados MySQL. Tá? Essa linha aqui que faz a conexão para mim. Assim, pessoal, teoricamente, se eu for lá no navegador e eu atualizar, ó, ele não me deu erro. Se ele não deu erro, é porque provavelmente a conexão estabeleceu com sucesso. Aí, espera aí. Aí, pode acontecer de vocês apresentar um erro. É isso que eu preciso saber, porque o meu aqui, né, antes de eu começar aqui a aula, eu fiz um teste para ver se estava tudo bonitinho e ele me deu erro. Aí eu tive que consertar de uma outra forma. Então, eu preciso saber, o de vocês deu erro ou não? O meu deu um warning. Apareceu MySQL, Connect Server, Authentication. Método unknown para o cliente. Isso. Apareceu erro mesmo. Possivelmente tenha dado esse erro. O que acontece? Algumas versões do MySQL, tá? Acredito eu que essa versão que a gente baixou aqui, né? Ele baixou o Workbench numa versão anterior, tanto que a tela está um pouco diferente do que a gente tem lá no laboratório, mas acredito que o server ele tenha baixado a versão mais atual, tá? Nas versões do MySQL 8, o que acontece? Ele restringe a autenticação do root através de uma aplicação. Tá? Ele não deixa você usar o root para poder fazer isso. Tá? Aí, quais seriam as alternativas? A gente pode rodar um script no banco, que eu até já peguei esse script aqui, ó, pra gente. Fecha aí o áudio. Ai, desculpa. Isso. A gente pode rodar um script no banco para dar essa permissão para o root, para ele conseguir permitir esse acesso pela aplicação, tá? Através de um usuário e uma senha que vai ser mandada. Esse script, ó, eu testei ele, tanto que funcionou aqui no meu. É esse cara aqui, ó. Deixa no chat da reunião. Isso, eu vou colocar aqui, ó, no Workbench, né, para vocês poderem enxergar, e vou colocar lá no chat também. Ó, é esse script Professor, aqui. Oi. Vai ser disponibilizado esse arquivo pra gente? O Sim, SQL contatos? Você fala esse aqui dos scripts? Isso. Não, disponibilizo sim, não tem problema. Depois que acabar a aula, eu gero um zip aqui dessas coisinhas que a gente fez e disponibilizo para vocês. Tá bom. Tá? Eu mando no zap lá. A tela que aparece web para o usuário fazer o cadastro, aqui na minha tela não deu problema aquela parte do sexo, do gênero. O meu você viu que deu algum gatozinho aqui, né? Eu não sei. No meu aqui não deu gato. Não? Não. Eu nem olhei, né? Do jeito que abriu aqui, Às vezes é que o monitor do computador do professor é diferente, né? Ele deve ter desalinhado. Pode ter dado algum gatozinho aqui. Mas assim, isso aí é de menos. Depois eu arrumo, né? Nem me preocupei muito com isso. Tá? Pode falar. Essa variável, volta lá no código, no PHP. O meu é branco. Aquele branco de encaixação. Essa variável que o senhor criou para colocar a conexão, ela vai ser usada para alguma coisa depois ou vai ser só para ficar a conexão mesmo? Então, basicamente, ela vai receber
o retorno da conexão. Tá? E aí eu vou precisar dela para mandar os scripts para o banco. Tá? Eu vou precisar dela sim. Tá bom? Tá bom. Já colocou o comando no chat da reunião? Não, eu vou colocar. Só vou alterar aqui para vocês verem. Ó. Então, alter user root @localhost. Então, ou seja, eu quero dar permissão do root para o localhost. Identificado com uma senha nativa do MySQL. Qual que é essa senha? Aí vocês vão colocar a senha bcd127, que é a senha que eu pedi para vocês, entre aspas, criarem, né? Lá na instalação, tá? Então, é esse script aqui que vocês vão executar. Professor, mas se a gente está desenvolvendo a aplicação nessa máquina e rodando o servidor nessa máquina. Se a gente executar ela de outra máquina e o servidor continuar nessa máquina, esse comando teria que rodar na outra máquina também? Como que é? É que o senhor colocou o comando alter user para dar a permissão de conectar com o servidor nessa máquina, correto? Sim. Mas se a gente for rodar a página que está conectada com o servidor em outra máquina, aí você não... Deixa eu ver. Então, aí eu acho que você vai substituir talvez o localhost pelo IP. Porque aí, aqui, você provavelmente você vai mandar o IP, né? vou. Você vai mandar o IP da onde está o banco, por exemplo. Então, você vai dizer que o root, para esse IP aqui, vai conseguir ser acessado pela senha. Mas, tem um outro detalhe. Se você... Eu mandei o script errado, pessoal, porque eu estou dentro da máquina virtual e eu não estou conseguindo copiar para fora da máquina virtual, tá? Espera aí que eu já... Tem um driver do... O senhor está usando o VirtualBox, né? Tem um driver do VirtualBox que ele permite você arrastar da máquina real para a máquina virtual. E, além disso, ele compartilha a área de transferência também, que é para poder fazer o Ctrl+C na máquina virtual e na máquina real. A instalação é rápida. Mas aí se instalar, talvez tenha que reiniciar. Eu vou jogar no arquivo TXT e jogar aqui fora no compartilhamento, é mais rápido. Aí o que acontece? Se você estiver rodando o servidor numa outra máquina, tá? Você teria que rodar um outro comando no banco para que o banco permita que o seu banco de dados seja acessado remotamente. Tá? Então, assim, não é só esse comando. Tem um outro comando que você também tem que dar. Tá? Mas o outro comando é para fazer a mesma coisa, só que ele vai deixar mais aberto. Não, na verdade é assim. Esse comando que a gente está executando aqui, deixa eu colocar aqui script. Esse comando que a gente está colocando é para que o root possa ser logado através de uma aplicação. Porque a gente está usando o root. Então, eu estou fazendo isso. O outro comando é para você liberar o acesso remoto do banco para uma aplicação. Entende? Entendi. Tá? Então, são duas coisas diferentes. Tá? Aqui é só para a gente falar que o root pode ser acessado por uma aplicação, independente de onde ele está. Se o banco tiver num IP diferente no servidor, você tem que abrir a permissão do banco para que uma aplicação externa, que não está rodando naquela máquina, consiga acessar o banco de dados. Aí é um outro comando. Depois eu até vejo esse comando e deixo também para vocês. Lá no laboratório eu tenho ele anotado, que no TCC a galera faz isso. Aqui eu não tenho ele, mas depois eu pego ele na internet, não tem problema. Tá? Então, deixa eu abrir ele aqui. Esse cara aqui. Chat. Ó, coloquei lá no chat aí para vocês. Tá? Aí vocês rodam esse script lá no Workbench lá.
Eu não vou rodar porque o meu eu já rodei, né? Então, ele já arrumou para mim aqui bonitinho. A mensagem de erro sumiu. Rodei o comando. Isso, você rodou o comando, aí você vai lá no navegador e atualiza, ele não pode dar mais o erro. É isso Não, mesmo. sumiu. Ficou só a tela que eu desenvolvi mesmo. Isso, então significa que a conexão foi realizada com sucesso. O meu Deus, continua dando erro. Tá, mas você rodou aqui. Rodei. Deu Ctrl Enter? Sim. A senha você usou BCD127. Aham. Bom, teoricamente, rodando esse comando, não era mais para dar o erro. Você deu um Ctrl F5 aqui? Sim, na página. Tá falando que tá indefinida a função MySQL_connect. Ah, não, mas espera um pouquinho. Ó. Você digitou certo, é MySQL I. MySQL e... Underline tá. connect. Vê se escreveu certo. Peraí, acho que agora vai. Ô, Agora professor, foi. Faltou o i, desculpa. Isso, exatamente. o Jorge mandou uma questão no bate-papo. Deixa eu ver. Qual que é a questão? Ele mandou aqui na live, né? Deixa eu ver então, professor. Tem como mudar a senha do root? E agora é um BO, cara. A gente tem que pegar o comando para poder mudar a senha do root, cara. Não é uma tarefa muito fácil, não. Você vai bater cabeça. De cabeça agora, eu não tenho comando. A gente teria que dar uma pesquisada. Mas assim, não tem problema. Usa a senha que você tem ali. Não tem problema nenhum. Em vez de você colocar BCD127, você vai colocar a senha do MySQL que você já tinha lá. Não vai alterar nada. E aí é lógico, né? No PHP, você vai colocar também a senha do seu banco. Tá bom? Professor, Você não lembra a senha? Aí é um bug, cara. Aí é complicado. Vou ser sincero para você. Teríamos que dar uma pesquisada como que troca a senha do root. Mas, assim, não é uma tarefa muito fácil, não, tá? Porque, geralmente, o MySQL, ele meio que inibe você de você trocar a senha do root. Até porque, se você não tiver logado como root, você não vai conseguir trocar a senha do root, entendeu? Então, eu acho que você vai ter um pouquinho de dor de cabeça. professor, se a gente estivesse usando um usuário que a gente criou, que o senhor vai ensinar a gente mais pra frente, a gente não ia precisar desse comando, né? Não, aí a gente não ia chegar nessa situação. Não precisaria fazer essa liberação, entendeu? E aí, Jorge, como é que você vai sair dessa aí? Você não lembra a senha? O que vai acontecer aí? Professor, se ele desinstalar e instalar de novo, não resolve, não? Reinstalar é uma alternativa. Só que assim, já vou adiantar para vocês, tá? Reinstalar o MySQL não é só desinstalar e instalar de novo, tá? Sugestão, peguem algum software que desinstala programa de forma mais profissional no Windows. Porque se você desinstalar pelo desinstalador do Windows, ele remove o banco, mas ele fica as pastas, ele fica no registro. E aí, na hora que você continua a senha, vai continuar a senha. Ele vai continuar. Aí, quando você instalar de novo, o que ele vai fazer? Ele vai ver que o MySQL já estava instalado e ele não vai deixar você colocar uma senha. Tá? Isso é um bug. Se vocês quiserem, vocês podem usar... Professor, CC Cleaner resolve isso? Olha, eu não sei porque eu não usei ele para fazer isso. Eu uso esse aqui, ó, é o Revo Installer, se eu não me engano, acho que é assim que escreve. Deixa eu jogar aqui no Google e ver. Esse daqui, ele tem uma ferramenta de remoção muito boa. Opa.
Esse cara aqui. Tá? Esse software aqui, ele tem umas ferramentas de remoção bem interessante. Ele tem um modo avançado aqui que ele remove tudo da máquina, tá? É uma alternativa. Se você quiser também usar outro software que você tem aí beleza, né? Tentar ver aí a possibilidade. Bom, tranquilo. Tá? Então aí ele vai ter que ver como resolver aí esse gato aí. Bom, pessoal, tecnicamente, você fazendo aqui a conexão com o banco, não apresentando o erro, beleza, significa que a conexão foi estabelecida. Vou pedir, né, para vocês colocar aqui um comando para a gente poder ver a variável aqui. Então, vou pedir para vocês dar um var dump na variável conexão. Olha que interessante, ó. Esse var dump aqui, ó, ele vai me trazer um objeto que é um objeto de conexão. E aqui vai ter todas as informações de conexão com o banco, tá? Então ele vai trazer a versão aqui do que você está utilizando, né? Ele vai trazer um ID aqui, que esse ID eu não sei direito o que é, ó, a versão 5 aqui que eu estou usando acho que do MySQL. Se tiver algum erro, ele vai te trazer a numeração do erro aqui, ó, no nosso caso está nulo, então não tem nenhum erro. Error list, né? Ele também traria um array se tivesse mais de um erro e tal. Cadê? Ó, localhost, porque eu estou fazendo uma conexão local. Se não fosse conexão local, ele traria o IP do servidor, enfim, tá? Então, assim, tem várias informações aqui que ele traz da sua conexão, tá? Isso daqui é só para vocês saberem, né, que a conexão, ela tem um objeto, né, ela tem um array de dados com várias informações, tá? Então, caso um dia vocês precisem, de repente você pode estar brincando aí com essa variável, né, para poder pegar aí os dados, tá vendo? Ele traz até o tempo que demorou, né? Isso aqui deve estar em milissegundos, provavelmente. O tempo que demorou para poder estabelecer a conexão, né? Enfim, então pode ser útil para vocês em algum momento, tá? Enfim, só para vocês poderem ter aí mais ou menos essa informação, tá? Bom, então beleza. Dei um var dump, apareceu todas essas informações, conexão com o banco de dados foi estabelecida, tá? Minha sugestão para vocês, tá? Para a gente poder fechar aí essa aula aí de hoje. Eu não vou deixar essa conexão local, do jeito que eu estou fazendo. Até porque eu posso ter um sistema depois que vai ter um monte de tela de programação. E aí eu não vou ficar abrindo conexão toda hora, tá? Assim, escrevendo essa linha toda hora. Então, sugestão, criar um arquivo, tá? Vou criar aqui, ó. Vou criar uma pastinha chamada BD, né, de banco de dados. E dentro aqui dessa pasta, eu vou criar um arquivo chamado conexão.php. Então, eu vou criar um arquivo à parte de conexão, tá? Porque aí esse arquivo, depois eu importo ele nas minhas páginas. E aí fica mais fácil para a gente ter isso mais centralizado, tá? Vou criar aqui uma function chamada de conexão MySQL, tá? E aí eu vou pegar essa conexão que nós fizemos local e vou levá-la para lá. Então, vou tirar ela daqui e vou colocar ela aqui dentro. Tá? Até para poder ficar ali mais ou menos dentro de uma programação mais rica, tá? Eu vou criar aqui algumas variáveis. Então, por exemplo, vou criar uma variável aqui chamada server localhost.
user vai ser o root. A gente pode passar os valores dessa variável para a função também, né? Pode, não tem problema. De repente você pode criar em um outro lugar e esse lugar chamar a conexão e passar os parâmetros, sem problema nenhum. Tá? BCD127 e aqui database. Querendo ou não, no futuro, essa conexão vai ser uma classe. A gente vai criar uma classe. E aí isso aqui é como se fossem os atributos da classe, entendeu? E aqui a gente só chama... Você vai chamar ela server. User. Password. E database. Tá? Então, a minha função conexão MySQL, tá? Tem aqui essas variáveis que a gente criou. Classificado. E aqui a gente realiza a conexão. Essa função precisa retornar, então eu vou dar um return para quem chamar ela, a conexão. Tá? E aqui eu poderia até fazer alguns tratamentos de erro. Depois eu vou fazer isso com vocês para a gente ver. Oi. Se eu quiser usar essa função, só que eu não quiser usar esse database e eu quiser usar outro, eu consigo trocar? Mas continuando usando essa função? Ou eu teria que criar uma outra função para fazer a mesma coisa, porém com database diferente? Então, depende. Se você tiver, vamos supor que você tem uma aplicação que vai usar 2 databases. Ok? Pode acontecer. Você pode criar na função um parâmetro, que é o parâmetro database. Então, quem chamar essa função informa qual é o database e aí você não precisa dessa linha. Né? Ou seja, você pode usar essa mesma função para conectar em outro database. Só que aí a pessoa que chamar a função tem que informar qual é o database que você quer trabalhar. Essa é uma forma, tipo, as pessoas usam essa forma ou é mais fácil criar, tipo, toda a função de conexão para cada database ou cada projeto que a gente for fazer? É porque assim, na verdade existem as duas situações. Se você tem um projeto e esse projeto precisa de 2 databases por algum motivo, assim, eu particularmente me sentiria mais confortável em ter uma única função que realizasse a conexão com o banco, mas o usuário fornecesse qual é o database que ele quer se conectar. Eu me sinto mais confortável. Tem gente que criaria 2 functions. Uma para conectar no database X, outra no database Y. Mas imagina só a situação, né? Vamos supor, por algum motivo o seu projeto tem 10 databases que você precisa estar trabalhando. Você vai criar 10 functions exatamente iguais para poder alterar só o nome do database aqui. Eu acho que você acaba gerando muito código de forma desnecessária. Eu me sinto mais confortável em ter um cara só que faz isso, aquilo que é diferente eu passo como parâmetro para ele. Entendeu? Eu vou passar, então, o servidor, o user, a password do database como argumento, né? Porque aí, se eu fosse reutilizar, eu só chamava a função mesmo. Exatamente, você pode passar tudo isso por argumento. No nosso caso aqui, como é um exercício, a gente está fazendo aqui tudo local, é um banco só, então, sem problema. Eu estou criando aqui. Mas você poderia deixar essas informações como argumento, porque aí a pessoa informa, né? E aí você usa uma função para qualquer cenário.
Então, essa função pode ir para o arquivo de funções que a gente criou lá atrás, no início das aulas. Sim, tecnicamente é mais ou menos isso que a gente está fazendo. Né? Eu só criei aqui, ó, dentro da pastinha BD, que é para ficar vinculado, ó, pastinha BD, conexão com o banco. Só isso. Mas é como se fosse um arquivo de função que a gente está criando, exatamente. Entendi. Tudo bem? Ó, uma vez que essa função está criada, né, e ela estando certa aqui, obviamente, lá dentro da minha index, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou dar um require nesse arquivo. Então, eu vou colocar aqui, ó, pastinha bb barra conexão.php. Tá? E toda vez que eu quiser abrir a conexão com o banco, eu vou chamar a minha função, que é conexão MySQL. Só que a conexão MySQL me dá um return, que é o retorno da conexão. Então, eu vou ter que guardar isso numa variável aqui local. Então, eu vou criar, para não criar com o mesmo nome, tá? Eu vou criar uma connex aqui, ó, que é a abreviação de conexão. Tá? Então, ela recebe para mim o resultado da conexão. Se, que nem a Ingrid perguntou, se eu tivesse que informar por argumento os dados, eu ia passar aqui, ó, nome do database, vírgula, o IP do servidor, vírgula, senha, aí você que ia criar esses parâmetros aqui para passar. No nosso caso, não, a gente está tendo tudo local. Então, eu faço isso daqui. Se a gente der um var dump na variável connex que a gente tem aqui, vamos ver se mostra os mesmos dados que a gente tinha antes. Ó, vou dar uma atualizada aqui no navegador. Professor, connex está escrito errado. Isso, faltou um X aqui. Connex. Ó, retornou para minha conexão, tá? A vantagem é que assim, eu tenho isso, eu tenho a minha conexão com o banco estabelecida num arquivo à parte e todas as telas que eu for programar e eu precisar acessar o banco de dados, eu não preciso mais escrever MySQL connect, falar qual é o servidor, qual é a senha. Eu apenas vou dar um require no arquivo e chamar a função, tá? Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Import da biblioteca de conexão. E aqui abre a conexão com o banco de dados. É isso. Tá? E aí isso aí me facilita aí para poder gerenciar mais de uma tela. Tranquilos? Tudo ótimo. Então, maravilha. Tá? Com isso daqui, a gente já consegue aí depois, né, na semana que vem aí, a gente já vai dar uma sequência. O que a gente vai fazer? Teoricamente, nós vamos resgatar os dados daqui da tela, que o usuário vai digitar, e a gente vai fazer um insert no banco de dados, que é para fazer isso, guardar lá no banco. Certo? Cadê o povo? Sumiu? Professor, Ah, então só assim a conexão já está feita com o banco. Só Sim. precisa daquela função e desse require e dessa variável que você criou para receber o return da função. perfeito. Isso aqui que nós fizemos já estabeleceu a conexão com o nosso MySQL, tá? É que, assim, eu precisaria de pelo menos mais uma horinha de aula para poder fazer o dado chegar ou buscar o dado do banco, que aí eu tenho que explicar várias outras coisinhas com vocês. Mas, na teoria, por exemplo, né, lógico que não é só assim, mas se a gente fizesse um select asterisco from aqui, na nossa tabela, ele já ia retornar o dado que está no banco.
Se eu mandar um script para o banco que é um insert, ele já vai inserir no banco, entendeu? Só que aí, lógico, eu tenho que mostrar para vocês como fazer isso no PHP. Mas a gente vai usar esses caras que a gente aprendeu aqui, ó. Update, delete, insert, select. Agora é só aprender a fazer esses scripts dentro do PHP. Entendi. Aí na próxima aula a gente vai, por exemplo, lá no campo de nome, vai conseguir colocar para a pessoa digitar o nome para o banco. Perfeito. A próxima missão da próxima aula, qual que é? Fazer o insert do contato, tá? E fazer isso aqui, ó. O estado, que hoje está vazio, ele vai ter que vir os estados que estão no banco. Então, a gente vai ter que fazer um select na tabela de estados, carregar aqui nesse combo, né, nesse combo de dados, para a gente poder cadastrar, né, digitar lá nome, endereço, bairro, blá, 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 para quando a gente clicar no botão, a gente mandar para o banco de dados todas essas informações. Então, na próxima aula, a gente vai fazer essas duas coisas. Professor, e se a gente colocar antes do endereço um campo para a pessoa digitar o CEP e o endereço, bairro, essas coisas carregar automaticamente? Então, era isso que eu ia sugerir, a gente usar uma API. Não, tranquilo, só que aí A o API legal... do ViaCep ou a API do Ótimo. Postman? Só que aí seria legal fazer no JavaScript. Vocês já sabem fazer isso no JavaScript? Sim, a gente entregou uma atividade para o Leonid. Fez duas atividades com APIs diferentes. Show. Então, o que Foi a nossa Gostei. tarefa da semana. Não, legal. Então, o que vocês vão fazer aí, então? Tá? Eu até tinha pensado em alguma coisa assim, mas não sabia se vocês já tinham aprendido. O que vocês vão fazer? Ó, coloca para mim, né? Aí fica a missão aí para a próxima semana, tá? Coloca aí o CEP antes do endereço, tá? E aí, quando a pessoa digitar o CEP, na hora que ela bater o Enter, já carrega endereço e bairro, pelo menos. Beleza. Tá? Aí o estado não, o estado deixa, porque eu quero ensinar vocês como fazer a relação no banco. Né? Eu sei que o estado também, provavelmente, a API retorna, mas o estado deixa, tá? Porque a gente já tem que aprender a fazer o relacionamento no banco. Tá bom? Tá bom, então. Aí fica legal. Semana que vem a gente consegue fazer as informações aparecerem naquela tabela do final? Que tabela? Aqui embaixo? Isso. Ah, talvez, eu não sei, Ingrid, talvez. Assim, o insert, sim. Fazer isso aqui chegar no banco, certeza, tá? Agora, essa parte aqui embaixo, não sei, vamos ver o tempo que a gente vai demorar para poder fazer o insert aqui, entendeu? Como que vai funcionar essa consulta de dados? A pessoa vai digitar o nome e vai aparecer as informações dela? Não, na verdade aqui vai ser um select asterisco from. Tudo que tiver no banco aparece aqui, entendeu? Ah, tá, entendi. Essa vai crescer conforme os cadastros que tem no banco. Exato. Aí você vai poder gerenciar, apagar, editar, e aí quando a gente clicar aqui, eu vou ensinar vocês a abrir uma modal na tela que é para poder aparecer os dados completos. Porque aqui, ó, a gente tem trocentas mil coisas aqui, ó. Só que aqui embaixo não dá para listar tudo. A gente está listando aquilo que é primordial. Quando clicar aqui, ele abre uma modal e traz todos os dados que estão cadastrados no banco, entendeu? Show de bola. Aí fica legalzinho, tá? Então, próxima aula, vocês deixam aí pronto a busca pelo CEP, por API, tá? Que aí vocês praticam também a aula do professor Leonid. E aí a gente trabalha na inserção desses dados no banco, tá? Eu conseguindo inserir esses dados no banco com vocês na próxima aula, já dá para vocês fazerem um Fale Conosco do projeto. Legal. Aí já fica zeradinho, que é para vocês poderem finalizar o projeto. O senhor vai ensinar o tratamento de link que o senhor tinha falado? Porque no Fale Conosco, sim, o senhor colocou uma área lá chamada homepage, que eu não entendi muito bem o que é. Aí o senhor vai falar sobre isso? Não falo, porque eu vou... para a gente fazer o insert aqui, eu vou falar um pouquinho de HTML5 com vocês aqui nas inputs, entendeu? E aí, automaticamente, eu já vou chegar no link, vou chegar em várias coisinhas aí vocês já vão entender direitinho como é que é.
Tá, então a única coisa que a gente tem que fazer para outra aula, para a próxima aula, é deixar pronto o negócio do CEP lá para já preencher automático. Perfeito. Beleza. Que aí vocês praticam um pouquinho também o JavaScript aí, né? Ajuda também na aula do professor Leonid. Professor, essa aula foi de banco. Foi de banco. Hoje, o que eu fiz, né? Na quarta-feira, eu fiz o vídeo, né? Para vocês instalarem o MySQL. Eu não estava conseguindo abrir o Teams, como até agora eu não estou conseguindo, né? Então, ou seja, essa explicação do PHP eu ia fazer na quarta. Então, o que eu fiz? Eu gerei o vídeo de instalação do MySQL, disponibilizei para vocês. Aí falei, ó, instala lá o MySQL, deixa configurado e tal. E aí hoje eu fiz aí meio que um mix, né? Eu falei um pouquinho de banco, porque eu preciso dos scripts para rodar no PHP. E comecei também já falando do PHP. Na semana que vem, a gente segue vida normal, tá? Segunda e terça, projeto. Quarta, PHP para a gente inserir no banco. E sexta, banco de dados. Beleza. Banco de dados, você falou também para a gente fazer daquela lista de exercícios, todos os modelos lógicos. Isso, do banco de dados. Então, assim, ó, as próximas... Eu vou dar para vocês 2 sextas-feiras, tá? As próximas 2 sextas-feiras, eu vou disponibilizar a nossa aula para que vocês resolvam os exercícios de banco. Então, o objetivo é pegar cada um dos exercícios que vocês montaram o modelo conceitual e montar o modelo lógico, tá? Pode fazer lá no BR Modelo. Fez o modelo lógico, abre o Workbench e cria o database, cria as tabelas e os relacionamentos. Então, vocês vão ter aqui, ó, no Workbench um monte de database aqui, tá? Criado, um para cada exercício, tá? E aí vocês vão praticando aí os scripts de criar, de relacionar, né, de colocar os atributos, tudo bonitinho. Professor, não é muito difícil apagar a database, não, né? Não, Daí, né? para apagar o database, é só você dar um drop. Você vai dar esse comando aqui, ó, drop database. Opa, database. E aí você vai falar qual que você quer apagar. Então, db, blá, 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 blá. Aí depois é só editar o script com o que tiver errado, né? Uhum. Exato. Tá? Então, para apagar database e tabela, vocês usam o comando drop. Drop database e drop table. É a mesma coisa. Beleza? Mas aí esse drop você dá de dentro do arquivo que você quer apagar ou de qualquer arquivo? Não, de qualquer lugar, porque você não precisa estar no database que você quer apagar, entendeu? Você não precisa ter dado o use, entendeu? Você pode estar em qualquer lugar e mandar dar um drop num database. Ou numa table, né? Na table tem que estar dentro do database, porque senão ele não vai enxergar. Agora, para dar o drop database, pode estar em qualquer lugar. Em qualquer outro, né, na verdade. Tranquilo? Tranquilo. Então, beleza, pessoal. A gente vai fechando por hoje, tá? Eu vou parar a gravação do vídeo. E aí, depois, os 2 vídeos eu posto lá no YouTube para vocês lá, se alguém precisar rever alguma coisa, ou o pessoal que não assistiu aí. Não esquece de mandar os arquivos no Zap, por favor. Vou mandar o arquivo aqui do SQL e mando o HTML também com o PHP que a gente fez aí, tá? Eu zipo tudo e mando no Zap lá para vocês. Professor, agora já tem uma previsão de entrega para o projeto? Olha, eu vou te dar essa previsão na quarta-feira, Nicolas. Quarta-feira a gente vai fazer um insert, tá? Beleza. Então, tá o que eu sugiro para vocês? Que na quarta-feira, se possível, na segunda e na terça, vocês trabalhem no projeto e deixa realmente só o Fale Conosco para fazer, entendeu? Tá. Uhum. Que aí, isso acontecendo, provavelmente na outra semana eu já vou pedir para vocês entregarem. Eu já fiz as páginas do projeto e estava fazendo a do responsivo. Eu não vou ter problema com a página do Fale Conosco, não. Eu não coloquei nada sobre homepage, eu deixei para colocar depois. Que eu fiz um CSS automático. Não, sem problema nenhum. Não vai alterar em nada. Tá bom, então.
tá? Então, procura deixar tudo pronto. Aí deixa só o Fale Conosco para a gente produzir o PHP para funcionar. Que aí fica faltando só isso, aí fica rapidinho para vocês terminarem o projeto. Mas falando sobre tudo pronto, tem que deixar o responsivo pronto também? Ah, seria interessante o responsivo estar bem encaminhado, né? Se puder, tem que mexer nesse responsivo aí, porque quando vocês forem me entregar, vocês vão me entregar tudo, né? Então tem que estar responsivo, todas as páginas, tudo certo, só falta contatos. Olha, isso seria o melhor dos mundos. Se vocês conseguirem, seria excelente. Professor, Na pior das hipóteses, assim, todas as páginas montadas, o responsivo já encaminhado e faltando só o contato. Na pior das hipóteses. Professor, eu estava criando um responsivo e eu queria criar uma barra de rolagem porque eu fiz um menu com botão. E numa situação de ter muitas opções, a pessoa conseguir rolar o menu para conseguir achar outra opção. Ou colocar o login e a senha que o senhor não desenhou na wireframe. Porque não precisa. Não precisa? Tá bom. Não, no responsivo não precisa de autenticação. O responsivo é só para navegar mesmo no site. Ah, então, colocar uma barra de rolagem no menu, mas eu não sei como é que coloca a barra de rolagem no celular Android, que toda vez que você encosta, ele rola a página do fundo. Eu queria rolar o menu em si. Ixi, cara, aí tem que ver. No caso de ter várias opções de página. É porque, na verdade, você não usaria barra de rolagem, né? Para celular, não, né? Não é muito comum. Se eu entendi bem, você vai abrir o menu sobreposto na página e aí a pessoa vai navegar normal, vai rolar de cima para baixo. É porque quando a pessoa rola de cima para baixo, ele não rola a página do menu, ele rola a página de trás. Ele rola a sua página que tem os seus produtos e enfim. Tá. Teríamos que ver. Nossa, mas você precisa de tanto menu assim? Não, você fala um menu lateral. Vai que o menu lateral. Vai que o celular é muito pequeno, de altura, o que não é muito comum, ou que tenha muitas páginas. Tá, a gente teria que fazer um teste. Vamos testar. A gente testa porque realmente o menuzinho lateral, como ele vai vir do banco, pode ter muita coisa, entendeu? Professor, sobre o filtro que o senhor deixou no PDF, eu tive a ideia de criar um botão chamado para o mobile, criar um botão filtro e o filtro sobrepõe a tela também, como se fosse um menu, só que fica mais na área do conteúdo. O senhor achou interessante a ideia? Porque aí o produto de comprar, ele ocupa a tela inteira e o filtro dos produtos sobrepõe o produto até você selecionar uma opção. Não, na verdade acho que a ideia é mais ou menos essa mesmo, entendeu? Né? Porque aí você abre em cima da tela, seleciona o que você quer e quando você clicar, aí ele some e aí ele traz ali os produtos que você quer. Acho que a linha de raciocínio é essa mesmo. Tranquilo? Tranquilo. Valeu, professor. Então, beleza, pessoal. Eu vou parar aqui a gravação, tá? E eu já disponibilizo o material para vocês. Beleza, então eu digo uma coisa para vocês aí. Boa noite. Boa noite. Cara, não. boa noite. Vai dormir agora, né? Provavelmente. Tá certo. Vai fazer meu projeto, isso sim. Mano, você tem uma noção, eu não toquei no responsivo ainda. Então aproveita agora a oportunidade e vai fazer. Senão ele vai dar uma responsividade na sua nota. Você vai ver a nota ficando pequena depois. Que droga. Tá bom, então, pessoal. Finalizando aqui, que aí à tarde ainda tem a aula da tarde. Beleza? Valeu aí, professor. Valeu, professor. Beleza, senhores. Valeu. Até mais. Falou. Falou. Falou, professor. Professor, só uma pergunta. Esse jogo da velha que você colocou agora aqui no Alter Illusion. Comentário. É comentário, né? É o comentário no banco. Tá bom? Não, tudo bem. Só pra mim ter certeza. Beleza. Tá, falou, pessoal. Falou, professor. Valeu. Falou, tchau, tchau.